Irmãos, boa noite, igreja. Que você esteja desfrutando do conforto, da paz, do consolo do Senhor. Mas uma quarta-feira nós nos reunimos para aprendermos a palavra do Senhor, sermos alimentados por essa palavra. Portanto, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo, né? Nós estamos dando sequência ao nosso estudo aqui do livro de Êxodo, Êxodo capítulo de número 3. Êxodo capítulo de número 3, gostaria de fazer a leitura dos versículos 10 até o versículo de número 15. Êxodo capítulo de número 10, ou melhor, capítulo de número 3, dos versículos 10 até o versículo de número 15, nos diz assim a palavra do Senhor. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: Eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel, e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Amém. Oremos, irmãos. Deus querido, nós te agradecemos, nós te louvamos, ó Pai, pela oportunidade que temos de estudar a tua palavra. Pedimos que através do teu Santo Espírito, o Senhor abra as nossas mentes, os nossos corações para compreender a tua palavra. Que o Senhor fale conosco, nós te suplicamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, ali estava Moisés no deserto, descalço, encolhido na presença do Deus Santo, do Senhor de toda a terra. Ele tinha levado o seu rebanho até Horebe, o monte de Deus. Lá ele tivera uma visão magnífica, uma sarça, um arbusto que queimava e nunca se apagava, não se consumia pelo fogo. Quando, enfim, se chegou ali para ver o que estava de fato acontecendo, ele teve esse encontro com o Deus eterno. Ele ouviu a voz de Deus falando com ele no meio daquele arbusto, no meio daquela árvore seca, provavelmente, dizendo que ele tinha visto a miséria do seu povo, o sofrimento do seu povo, que tinha ouvido o seu clamor. O Deus da sarça ardente disse a Moisés que havia se lembrado da sua aliança com os patriarcas, com o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, e que agora estava descendo para salvar o seu povo. Mas nesse ponto aqui, irmãos, aquela conversa tomou um rumo surpreendente, podemos dizer assim. Deus lhe disse que iria realizar essa salvação através da sua instrumentalidade, através de Moisés. O texto diz: Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Aqui, irmãos, nós encontramos algo maravilhoso. Aqui nós encontramos um paradoxo da graça soberana de Deus, sem dúvida alguma. Deus, irmãos, usa seres humanos pecaminosos para levar a cabo o seu propósito da salvação, para levar a cabo os seus desígnios. Sabemos que Moisés havia tentado isso anteriormente,
salvar o povo através da força do seu braço, por assim dizer, sozinho. Aquela tentativa foi um desastre. Nós conhecemos a história. Mas evidentemente Deus usou todos aqueles acontecimentos, Deus usou tudo aquilo para prepará-lo para esse dia. Nada do que Moisés passou foi em vão. O Senhor usou tudo, absolutamente tudo, para preparar o seu servo para esse momento aqui. Agora, o tempo da preparação tinha chegado e Moisés deveria fazer aquilo que ele havia tentado há 40 anos atrás. Na verdade, irmãos, vimos desde o seu nascimento, do nascimento de Moisés, como Deus realiza a sua salvação através de pessoas comuns. Sua mãe o havia colocado num cesto para que ele não morresse. A filha de Faraó o tirou dali e a irmã de Moisés foi chamar a própria mãe para que cuidasse dele. Em tudo isso, em absolutamente tudo isso, nós vemos a mão de Deus, a mão poderosa de Deus. E foi a mão poderosa de Deus que o levou para o palácio de Faraó. Todos os acontecimentos aqui estavam debaixo do propósito santo de Deus. O fato é que Deus resgatou Moisés, como ele iria resgatar o seu povo através de pessoas comuns. Essa é a maneira, irmãos, como Deus quase todas as vezes, quase sempre opera, quase sempre trabalha. Sua soberania divina envolve atividade humana. Deus faz o seu trabalho através do trabalho do seu povo. Foi e ainda é assim. O Senhor não mudou a maneira de agir, a maneira de usar os seus servos para a sua glória. Irmãos, a tarefa, o comissionamento de Moisés é um lembrete de que cada um de nós, cada crente, tem um trabalho a fazer, foi chamado com um propósito. Não há crente que não tenha um chamado especial para trabalhar na causa do Senhor. O que Deus estava fazendo com Moisés, ele faz com cada um de nós. O Deus que salva é o mesmo Deus que envia. Nós poderíamos dizer que cada crente tem dois chamados. Primeiro, o chamado à salvação e, em segundo lugar, o chamado para o serviço, para se envolver na obra do Senhor. Seja qual for o seu chamado, você deve valorizá-lo. Por quê? Porque foi Deus que te deu. Ele nos chamou para fazer o seu trabalho no mundo. O que a palavra de Deus diz a respeito da nossa santificação, evidentemente também aplica-se à nossa vocação. Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Encontramos, irmãos, esse mesmo paradoxo na grande comissão, lá em Mateus 28:18. O Senhor Jesus Cristo mesmo disse aos seus discípulos: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Nesse ponto aqui, os discípulos poderiam esperar como ele vai fazer isso, como ele vai transmitir essa salvação ao mundo. Em vez disso, Jesus Cristo diz: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Irmãos, a soberania da graça de Deus não faz o nosso ministério, nosso trabalho, não faz o nosso ministério, não faz o nosso trabalho desnecessário. Muito pelo contrário. Ele é necessário, ele é obrigatório. O Senhor nos chamou com um propósito. Trabalhar na sua obra, fazer com que o seu nome seja exaltado, fazer com que a sua igreja seja de fato edificada no Senhor. A obra da salvação é obra de Deus do início ao fim, é verdade. No entanto, Deus nos usa como usou Moisés para realizar o seu propósito. Irmãos, se havia
Evidentemente, havia passado muitos anos e provavelmente Moisés já estivesse acostumado com aquele deserto, com aquela vida comum, com aquela rotina. Afinal, 40 anos era um tempo considerável. Provavelmente Moisés nem passava mais pela cabeça dele ser esse libertador, fazer parte daquilo que ele tinha tentado fazer há 40 anos atrás. Provavelmente ele já tinha esquecido tudo aquilo, porque 40 anos é bastante tempo. Creio que ele nem mais pensava naquilo, em tudo aquilo. Daí porque, irmãos, nesse encontro com o Senhor, com Deus eterno, com Deus santo, ele coloca diante de Deus algumas objeções. A primeira delas: quem eu sou? Quem sou eu? Irmãos, à primeira vista, quando lemos o texto, parece que Moisés estava pronto para aceitar a sua comissão, para aceitar o seu trabalho. Quando o Senhor o chamou da sarça ardente, ele mesmo disse: eis-me aqui. Evidentemente que com essas palavras ele não estava simplesmente dizendo que Deus, deixando Deus saber onde ele estava. Não, ele não estava fazendo isso, nem era o seu propósito. Com essas palavras aqui ele estava colocando-se à disposição de Deus. Foi essas mesmas palavras aqui que Samuel, quando ainda era criança, respondeu. Quando o Senhor o chamou, ele disse: eis-me aqui. Da mesma forma, quando Isaías esteve na presença do Senhor e o Senhor o chamou, ele respondeu dessa mesma forma. Com essas palavras aqui, Moisés estava expressando a sua prontidão em fazer a vontade do Senhor. Mas é claro, irmãos, que tudo isso aconteceu antes que ele soubesse o que Deus desejaria que ele fizesse. Ou seja, assim que ele descobriu que ele mesmo seria um instrumento para a salvação daquele povo, ele começou a duvidar, ele começou a questionar o Senhor. Olha, eu creio que eu não sou a pessoa certa para isso. Como se o Senhor não soubesse, não conhecesse a sua vida, suas falhas do passado, sua insegurança do presente. E ele faz aqui algumas perguntas que na verdade são mais objeções do que perguntas. Quem sou eu para ir a Faraó? Caso eu vá, quando eles me perguntarem quem me enviou, qual é o teu nome? O que vou dizer a eles? Evidentemente que essas eram boas perguntas, porque uma vez que nós sabemos quem nós somos e quem Deus é que começamos a viver para a sua glória. Quando nós entendemos essa grande distância entre nós e o nosso Deus, é que nós começamos a glorificá-lo de fato. Irmãos, João Calvino começou suas institutas dizendo o seguinte, interessante o que ele diz a esse respeito. Ele diz: quase toda a sabedoria que possuímos, isso é, a verdadeira sabedoria, consiste em duas partes: o conhecimento de Deus e o reconhecimento de nós mesmos. É certeza de que o homem nunca alcança um conhecimento claro de si mesmo, a menos que tenha encarado a face de Deus e depois de contemplá-lo, examinar a si mesmo. Provavelmente, irmãos, era esse tipo de conhecimento que Moisés estava buscando. Conhecimento de si mesmo na luz do conhecimento de Deus. Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Essa não era tanto uma questão existencial, uma questão de identidade. Ele sabia muito bem quem ele era. Ele só não sabia, ele só não tinha certeza que ele tinha o que era necessário para fazer a obra do Senhor, para voltar para o Egito. Era o seu grande dilema. Os egípcios eram a nação mais poderosa do mundo.
Como poderia então um mero pastor de ovelhas ir ali e libertar possivelmente toda a força de trabalho que eles possuíam? Até porque a última vez que Moisés tentou fazer isso, há 40 anos atrás, isso deixou marcas profundas. E certamente levou 40 anos para ele se recuperar, para ele se esquecer de tudo isso. Irmãos, alguns veem essa questão colocada por Moisés aqui como um sinal de humildade. O êxodo era um trabalho que só Deus poderia fazer. Contudo, ele, Deus, o Senhor da glória, estava pedindo para que Moisés o fizesse. Era apropriado, irmãos, era apropriado Moisés admitir que aquela tarefa estava muito além da sua capacidade, de fato estava. Ele estava começando a entender o que Deus estava pedindo, estava olhando para si mesmo e dizia: eu não sou essa pessoa, Senhor. Outros detectam em Moisés aqui a falta de confiança e, juntamente com tudo isso, também um elemento de teimosia, relutância em confiar no plano de Deus. Na verdade, é que não era hora para que Moisés pedisse a Deus para que revisse o seu currículo. O Senhor conhecia muito bem a Moisés. Como já fiz referência, o Senhor sabia, conhecia o seu passado. O Senhor certamente conhecia cada dia daqueles 40 anos. O Senhor conhecia o seu presente. Ele deveria ter levado isso em consideração, evidentemente. O fato é que quando ele recebeu uma ordem direta, qualquer que fosse os sentimentos de inadequação que ele tivesse, qualquer que fosse suas reservas sobre suas qualificações, ele precisava superar essa relutância e obedecer ao chamado do Senhor para a sua vida. É certo, irmãos, que quando Deus está nos chamando para fazer algo, não devemos hesitar, não devemos desconfiar que Ele possa de fato nos capacitar. Nós temos que fazer a sua obra, porque aqueles a quem Ele chama, Ele capacita, Ele sustenta. Devemos fazer como nos foi dito, devemos fazer a sua obra, porque o poder está nele, não na nossa capacidade, não em mim, não em você. Mas diante daquela hesitação, Deus se mostrou grandemente paciente com o seu servo, relutante, que diante das dúvidas, depois de ele colocar algumas dúvidas diante do Senhor, o Senhor diz: Moisés, eu serei com você. Parece, irmãos, que Moisés fez essas perguntas mais tomado pelo medo do que pela fé. E nós temos que admitir, se nós estivéssemos no lugar de Moisés, nós teríamos feito a mesma coisa. A mesma coisa teríamos feito. Porque o mesmo sangue, por assim dizer, que corria em suas veias, corre na nossa. Teríamos certamente tremido diante das grandes responsabilidades, ou da grande responsabilidade de tirar um povo. Quem sou eu? Quem eu sou? No entanto, irmãos, é encorajador ver como Deus graciosamente lhe respondeu. Deus poderia ter tentado provar que Moisés, era o homem certo para aquela tarefa. De inúmeras formas o Senhor poderia ter tentado fazer isso. Deus poderia ter lembrado da maneira como ele foi treinado quando ele esteve lá no palácio de Faraó. Deus poderia ter apontado para as lições que ele aprendeu enquanto ele esteve no deserto por 40 anos. Deus poderia colocar diante de Moisés todas essas coisas. Poderia. Tudo isso era verdade. Mas essas coisas não faziam parte da resposta que Deus deu. Se Deus, irmãos, tivesse mostrado a Moisés que Moisés era plenamente qualificado para o seu chamado,
ele teria levado Moisés a confiar unicamente em seus atributos, naquilo que Moisés possuía, em suas qualidades, e não em Deus. Percebe o que Deus está fazendo aqui com Moisés? A verdadeira questão, irmãos, não era quem era Moisés, mas quem era Deus. O êxodo não dependia da competência de Moisés, mas dependia unicamente do poder de Deus, da presença de Deus. Portanto, qualquer que fosse as dúvidas de Moisés sobre suas habilidades, eram totalmente irrelevantes, porque o Senhor nunca questionou isso. Nem aqui e nem depois o Senhor vai trazer essas questões, a colocar essas questões diante de Moisés. Nunca o Senhor perguntou. Nunca o Senhor disse: Moisés, realmente, talvez você não fosse um homem preparado para isso. Nunca o Senhor fez isso. E nunca o Senhor o cobrou por suas habilidades. Nunca. Deus havia prometido, irmãos, estar com ele. E com Deus todas as coisas são possíveis. É isso que nos diz Mateus 19, 26. O chamado para o serviço de Deus sempre vem com a promessa de Deus, sempre. Há muitos exemplos, há muitos textos que nos exemplificam essa verdade. Vejam que quando Josué herdou a responsabilidade da liderança espiritual de Moisés, o que foi que Deus lhe disse? Deus disse: como fui com Moisés, assim serei contigo. Nunca te deixarei, nem te desampararei. Deus fez a mesma coisa com Gideão, que era tímido demais para liderar as tropas numa batalha contra um povo extremamente poderoso. A Gideão, o Senhor disse a mesma coisa: eu serei com você. Essa promessa, irmãos, não foi dirigida unicamente para os profetas e outras pessoas como Moisés, Josué, Gideão, mas essa promessa foi dirigida para todo o povo de Deus, toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. Foi Ele mesmo quem disse: eis que estou convosco todos os dias, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O que mais poderíamos precisar? Moisés estava cheio de dúvidas, no entanto, a ele também foi dado um sinal. Versículo 12. O texto aí nos diz: depois de haveres tirado o povo de Israel, servireis a Deus neste monte. O que é estranho aqui, irmãos, sobre esse sinal, é que ele aponta para o futuro. Perceba. Então a questão é como esse sinal ajudaria a tranquilizar a Moisés no presente? Ajudaria em quê? Alguns estudiosos, irmãos, têm tentado resolver esse dilema, esse problema, dizendo que as palavras aqui, este será o sinal que aparece aqui, na verdade refere-se à sarça ardente. É verdade que a sarça ardente foi um fenômeno sem igual, porque apontava verdades do caráter desse Deus santo. O problema é que essa solução encontrada por muitos estudiosos aqui não funciona muito bem gramaticalmente dentro do nosso texto, porque o nosso texto não está dizendo isso. O fato é que o sinal que Deus estava falando aqui, irmão, só poderia ser recebido pela fé. Pela fé. A validade desse sinal dependia da habilidade de Deus. Se Moisés precisava ter certeza de que era o homem certo, que Deus estaria com ele, ele simplesmente teria que crer na palavra de Deus pela fé. E foi exatamente isso que ele fez, porque a palavra de Deus, lá em Hebreus, nos diz: pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Moisés ainda estava preocupado em voltar para o Egito.
Ele sabia o que tudo isso significaria. Ele conhecia muito bem o Egito. Enquanto isso, Deus já viu seu povo em volta do Monte Sinai cantando, adorando, exaltando o seu nome, porque era o plano de Deus desde o início. O êxodo seria para a glória de Deus. Isso vai ficar muito claro, irmãos, ou fica muito claro em todo o livro de Êxodo. Ainda sentindo aquele momento, ainda sentindo a tamanha, o peso da responsabilidade, Moisés pergunta: qual é o teu nome? Quem é você? Quem é esse Deus, irmãos? Quem é esse Deus que somos chamados a glorificar? É relativamente fácil criticar Moisés por suas perguntas. Poderíamos dizer o que ele estava pensando. Ele acabou de receber uma ordem do Senhor e ele só tinha que obedecer. Ele estava na presença do Senhor. É verdade, irmãos, que Deus lhe havia dado a promessa da sua presença, que era tudo o que ele precisava, mas ele ainda estava preocupado com o que as pessoas pensariam a respeito dele. Ele estava dizendo, em outras palavras: suponhamos, Senhor, suponhamos que eu vá. O que devo dizer a eles? O que devo dizer ao teu povo? Ele ainda estava focado na sua própria insuficiência, em vez da suficiência de Deus. Então, irmãos, para recuperar o foco do seu servo, para animar o seu servo, para encorajar o seu servo, o Senhor lhe disse: eu sou o que sou. Mas parece que Moisés não entendeu muito bem, né? Ele tinha sido criado como um egípcio, o que significava que ele nunca partilhou do sofrimento daquele povo que ele iria libertar. Há 40 anos ele não dava as caras por ali. Pior ainda, a última vez que ele tentou fazer isso, os israelitas rejeitaram a sua liderança. Era pouco provável que eles iriam crer que ele fosse de fato enviado de Deus para salvá-los. Por tudo isso, irmãos, ele tinha certeza que não era o homem certo. Senhor, eu não sou essa pessoa. Talvez um desconhecido seria melhor para essa tarefa. O povo me conhece, Faraó me conhece, as pessoas me conhecem, sabem da minha história, conhecem os meus fracassos. Senhor, eu não sou a pessoa certa. Quantas vezes nós também não nos colocamos assim diante do Senhor? Senhor, eu não sou a pessoa certa. O Senhor me conhece? Eu carrego uma história não muito bonita. Eu peco, eu sou pequeno, eu sou falho. Mas o Senhor nos chama, irmãos, e quando Ele nos chama, é para que a sua glória fique em evidência e não a nossa capacidade. É a sua glória, é a glória do seu nome. Então, a única coisa que ele poderia fazer, a única coisa que Moisés poderia fazer, ela era apelar para a autoridade de Deus. Mas como ele poderia convencer aquelas pessoas que ele tinha estado na presença do Senhor? Como ele faria isso? Moisés sabia como as pessoas incrédulas se comportam. Não seria difícil adivinhar como eles reagiriam. Eles iriam dizer que ele tinha tido visões, ouvido coisas enquanto ele esteve no deserto. Talvez o sol escaldante havia afetado a sua memória. O povo poderia trazer todas essas coisas. É fácil, irmãos, perceber a partir daqui porque Moisés sentiu que precisava de algo mais. Então foi nesse contexto que ele pediu para que Deus revelasse o seu nome. Quando ele pediu, o Senhor disse: eu sou o que sou. Eu sou o que sou revelaria muito mais do que um nome. Representava o caráter de Deus, a reputação de Deus.
Essa foi a resposta de Deus. E Moisés, irmãos, provavelmente Moisés passou o resto da sua vida tentando descobrir exatamente o significado daquele nome. Qual o significado de eu sou o que sou? Os estudiosos da Bíblia passaram os últimos 3.000 anos tentando entender e ainda não chegaram a nenhuma conclusão, a nenhum acordo, porque, irmãos, eu sou o que sou é o tipo de declaração que levanta mais perguntas do que resposta. Mas, irmãos, qual o significado do seu nome revelado aqui? Esse texto é um bom lugar para responder a essa pergunta, porque é a primeira vez, porque esse é o primeiro lugar do Antigo Testamento que Deus se revela assim. Em primeiro lugar, irmãos, o seu nome é um mistério, é difícil de compreender, é tão inescrutável que nos obriga a admitir que há infinitas coisas a respeito de Deus que nós não conhecemos e nunca vamos conhecer, nunca vamos entender, porque Ele é Deus supremo sobre toda a terra e nós somos miseráveis pecadores. O nome de Deus significa que Ele é eterno, o nome de Deus significa que Ele é imutável. Veja, irmãos, que ele não disse, eu era quem eu era, ou vou ser quem eu serei. Ele não disse isso, mas ele disse, eu sou o que sou. E é interessante essa questão colocada aqui. Por que eu digo isso? Porque, irmãos, o verbo ser em hebraico é flexível o suficiente para permitir que o seu nome seja traduzido da seguinte forma: aquele que faz com que seja. Aquele que faz com que seja. Ele não deve seus atributos a qualquer outra pessoa. Ele é autoexistente, ele é independente. Parte daquilo que Moisés viu na sarça ardente, que o fogo queimava, mas não se extinguia, apontava para essa verdade acerca de Deus. Saber o nome de Deus, saber o nome do Deus que ele conheceu na sarça ardente, era certamente de grande ajuda para Moisés. Mas todo o livro de Êxodo é a história de Deus fazendo jus ao seu nome, provando que ele é o Deus da graça, que ele é o Deus de misericórdia, que ele é o Deus de amor. Saber do seu nome, irmãos, também é de grande ajuda para mim, para você. Se Deus é o grande eu sou, sempre que o adoramos, sempre que estamos na sua presença, ficar descalço não é algo opcional, não é. Santidade não é coisa sem importância, não é. Porque estamos na presença de um Deus santo, de um Deus imutável, autoexistente. A única diferença é que o Deus de Moisés nos deu um nome para chamá-lo. Nós conhecemos o seu nome, sabemos o significado do seu nome, e o nome pelo qual devemos chamá-lo é o nome pelo qual também somos salvos, é Jesus Cristo. Em certa ocasião, Jesus estava tentando convencer alguns líderes religiosos de que ele era o Cristo. Foi quando finalmente ele disse, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. É a mesma expressão lá do Antigo Testamento. Jesus estava afirmando ser o Senhor Deus de Moisés. Evidentemente, os religiosos entenderam, sabiam exatamente aquilo que ele estava dizendo, mas não creram. Você crê
Você crê de fato que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor da sarça ardente? É aquele que se inclinou para nos salvar da perdição eterna, da escravidão? Essa questão é extremamente importante, porque a sua resposta é uma questão de vida ou de morte. Exatamente assim. Foi Jesus mesmo quem disse: se não credes que eu sou, e a mesma expressão lá do Antigo Testamento, morrereis nos vossos pecados. Nós somos resgatados do império das trevas para servir a esse grande eu sou. Obedeça o seu chamado, creia que aquele que chama é o mesmo que capacita. Se coloque ao serviço do Senhor, na certeza de que Ele fará grandes coisas em nossas vidas. Seja tão somente instrumento, de maneira que toda honra, toda glória seja dada ao grande eu sou. Que o Senhor nos abençoe, que conscientemente possamos viver essas verdades para a glória, para o louvor do seu grandioso nome. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Oremos. Deus querido, nós te agradecemos, porque o Senhor nos resgatou do império das trevas, Deus, para o teu serviço. Capacita-nos, ó Pai, para fazer a tua vontade, para vivermos segundo o teu querer, de maneira que em tudo em nossas vidas o Senhor mesmo seja exaltado. Abençoa-nos, Deus. Tem misericórdia das nossas vidas, ó Pai, nos fortalece. Reconhecemos que somos pequenos, somos falhos, mas reconhecemos também que o Senhor é todo-poderoso. Abençoa-nos, nós te suplicamos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.